Vamos lá, vai, liga de novo. Se puder. Fala. Tá. Tenta mais última vez. Tá Vou tentar a última vez, vai. Tá bem. Vamos lá. Vai. É, Tá gravando? Tá gravando. Então vamos. Eu vou entrar. Olá, começando mais um episódio de Cortex, a nossa série de passeios e conversas sem cortes do Estúdio Fluxo. E estou aqui na zona norte da cidade de São Paulo, na frente do Museu Penitenciário, para falar de um dos assuntos mais sérios que o Brasil enfrenta, principalmente agora em período eleitoral. Estamos às vésperas da eleição presidencial e para governador. E o motivo para a gente estar aqui hoje é para discutir segurança, o PCC e esse livro daqui, A Guerra, a ascensão do PCC e do mundo do crime no Brasil. Lá dentro do museu estão me esperando Camila Nunes Dias e Bruno Paes Manso, que são os autores desse livro aqui. E por que a gente decidiu fazer esse Cortex e por que esse tema para mim é tão importante? Porque, sem dúvida, segurança, violência tem sido uma pauta cada vez mais central no debate político, no debate brasileiro. E a gente quer discutir o PCC e o significado do PCC na mudança do crime do Brasil, não como um problema de segurança pública apenas, mas como a resposta imunológica, de alguma forma, que a população prisional deu para uma série, para uma rede de equívocos, de insistências em erros, em violações de direitos, não só da população carcerária, mas também da população mais pobre do Brasil, que não sem razão enxerga no Estado não um representante seu, mas muitas vezes um inimigo bélico. E por que a gente diz que segurança pública tem sido um problema político muito sério? Porque o PCC também não é simplesmente um problema de segurança, ele também é um fenômeno político. Ele emergiu de uma situação extrema nas cadeias, com um código de ética, com uma proposta ideológica, com um projeto social, um projeto institucional, que representa consequências gravíssimas para a democracia no Brasil, mas sobretudo para uma sociedade que ainda insiste em declarar uma guerra ou se ver como inimigos de uma facção, quando na verdade a omissão e a insistência em políticas militarizadas acaba fazendo dessa sociedade mais cúmplice do que ela imagina. Então estamos aqui com Bruno Paes Manso, Camila Nunes, obrigado por participarem de um corte. Eu não tive mau tempo de apresentar vocês. O Bruno é jornalista, economista, trabalhou muito tempo no estado de São Paulo, cobrindo segurança pública. A Camila, professora, socióloga, né, Camila? E pesquisadora. Os dois com um trabalho muito longo nessa área. E a gente vai discutir o livro e tudo que ele está tentando nos falar nesse período eleitoral. Mas queria começar onde a gente está, né? A gente está no Museu Penitenciário, na porta do complexo penitenciário do Carandiru, e ao fundo aqui temos uma imagem do pavilhão 9, né? Queria que vocês começassem, se quiser começar, Camila, com o que esse espaço exatamente, o que essa imagem pode nos falar um pouco sobre o atual estado do EPCC e do crime no Brasil. Bom, é um prazer, né, participar, agradeço a oportunidade, né, de ter essa conversa. O Carandiru, ele é muito simbólico, né, ele é importante, ele é um símbolo do sistema prisional paulista, um símbolo da tragédia desse sistema, do aprisionamento, do encarceramento. Ele é um símbolo porque ele foi o palco do maior massacre de presos da história brasileira, né, o massacre do Carandiru, e que foi um evento que foi
fundamental para a criação do PCC um ano depois, né? Um ano após, foi em outubro de 1992, né? Isso, o PCC é criado em a data que eles comemoram, inclusive é amanhã, né? Comemoram 25 anos. Amanhã? É 31 de agosto de 93, é a data que eles próprios elaboraram como a data de criação do PCC. Nossa. Né? Então amanhã faz 25 anos, Bodas de Prata. Então o massacre do Carandiru, enfim, estar aqui nesse lugar acho que é muito... tem essa carga simbólica muito forte, né? Porque o Carandiru foi, sem dúvida, o palco desse maior massacre e era um símbolo, né, do sistema prisional de São Paulo, pelo seu gigantismo, uma unidade prisional que chegou a abrigar mais de 9.000 presos, só ela, né, só a casa de detenção. E, enfim, então, ela como se a casa de detenção ela era o epicentro do sistema prisional de São Paulo. Então, tudo que acontecia... 80% dos presos de São Paulo estavam na casa de detenção, né? Isso, durante um determinado período, acho que nos anos 2000, penso que já não era, né? Mas durante um determinado período foi. E então a casa de detenção ela era o epicentro do sistema prisional paulista. Então tudo de importante, digamos assim, passava por aqui, né? E eu acho que a sua desativação e a transformação aqui num parque, de um certo sentido, tira dos olhos, né, de uma outra maneira, isso, digamos, foi retirado dos olhos, né, da sociedade, das pessoas, da lembrança, da memória, da visão, do campo de visão daquilo que era o inferno, e foi interiorizado. No meio da cidade também, isso, né? E foi passado, e acho que isso é uma característica do que aconteceu no sistema prisional de São Paulo de lá para cá, né, nos últimos 15 anos, 20 anos. Você tem, então, uma invisibilização dos processos que têm acontecido, né? Você tem uma transferência, toda uma construção de uma rede carcerária pelo interior do Estado e o fechamento de unidades na capital. Então, um processo que também é um processo de invisibilização, no meu entendimento. E, ao mesmo tempo, esse processo de invisibilização veio junto com a explosão do número de presos, né? Queria que você desse um pouco da base desse universo hoje, assim, do que a gente está falando de 93 para cá, em termos de número de pessoas presas, da explosão da população. Na época do massacre, era mais ou menos 30 e poucos mil presos, né? Em São Paulo? Em São Paulo, no estado de São Paulo, e a maioria na capital, né? Nesses grandes presídios, não? Aí você cria a Secretaria de Administração Penitenciária em 1993 e começa o investimento nos presídios. Havia 30 e poucos presídios em São Paulo. Se passa em 20 anos para 230 mil presos e para 170 presídios quase. 230 mil presos? 230 mil presos. Então, em 20 anos, você cria um mundo novo atrás das grades, porque 230 mil pessoas, pensando 4, 5 familiares, dá mais de 1 milhão de pessoas, então seria a terceira maior cidade do estado, atrás das grades. Quando você junta as pessoas que estão presas e os seus familiares imediatos. Seus familiares que transitam nesse sistema, que vivem em torno desse dia a dia do sistema, tem que visitar, levar jumbo, tudo isso, e transporte e tudo mais. Então você tem essa cidade de 1 milhão de pessoas que precisa se administrar sozinha, criar suas próprias regras, porque é uma situação muito difícil, é uma vida muito complicada. Então é nesse processo que essa governança vai sendo terceirizada para as lideranças do crime mesmo, né? E, bom, vocês falaram que 1993 foi quando a secretaria foi criada. Ela também é uma resposta de alguma forma ao que aconteceu em 92? Certamente. No massacre. Porque a administração penitenciária, ela sempre ficou entre a Secretaria de Justiça, ela sempre foi uma gestão que esteve a maior parte do tempo afixada na Secretaria de Justiça, e na época do massacre, acho que isso é muito sintomático, também emblemático, ela estava na Secretaria de Segurança Pública. Isso acho que sinaliza para um momento de uma intensificação da repressão, da punição, né, no começo dos anos 90. Com o massacre, eu acho que a criação de uma secretaria específica para administrar os presídios, ela é uma resposta ao que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma forma de organização do Estado que facilitasse, permitisse a expansão do sistema. Né? Então, com a administração própria, ela precisa de um órgão próprio já porque, de fato, se pretendia expandir o sistema e foi isso que aconteceu. Vamos dar uma caminhada rápida pelo museu?
Aqui tem uma série de coisas que foram produzidas nos presídios de Uma São coisa Paulo. muito né? legal, eu acho que uma coisa muito legal são essas facas aqui, que também tem um pouco dos dois mundos, né, Camila? Aqui eram as facas que eram produzidas no sistema, né, no Carandiru. Era um dia a dia muito violento mesmo. Você tinha toda uma série de grupos brigando entre si, né? Era um ambiente que morria muita gente nas segundas-feiras, né? Segunda sem lei, que os presos chamavam. Era um dia específico. Era um dia específico No depois Carandiru, da né? visita no Carandiru. De acerto de contas. De acerto de contas na Rua 10, inclusive, né? Dos pavilhões, não. Então essa faz parte da história. Então aqui são as facas que eram encontradas. Então era um ambiente muito tenso e em constante conflito e desequilíbrio, né? Porque eram vários grupos de alguma forma Só o tamanho dessas armas. tentando mandar no espaço e não conseguindo. Então você tinha muito problema de rivalidades, dívidas, uma série de conflitos resolvidos à base da violência. Da pura né? violência. E Era uma fragmentação muito grande, né? Então, você tinha várias quadrilhas, muitas vezes se associavam pela região da onde eles vinham, de São Paulo, ou muitas vezes por afinidades, mesmo por conhecer As antes. fugas eram comuns, são as Terezas, né? Aqui Isso. havia muita fuga no sistema paulista, né? Então as Terezas eram as cordas. O modelo do Carandiru, ele criava uma sociedade mesmo, porque era um presídio de celas abertas, né? As pessoas... Isso, eles ficavam, acho que pouca fechava pouca à noite, gente sabe né? disso, né? Mas ele era um condomínio aberto. Ficava assim. aberto. Em geral, os presos, eles não podiam... Claro que isso, né, mudou bastante de um período a outro, já que ele durou mais de 50 anos, né? Mas, em geral, os presos não podiam passar de um pavilhão para o outro, isso tinha um controle, um certo controle. Mas as celas ficavam abertas, né? E é natural que vire uma sociedade mesmo, Claro, não tem outro jeito, sim. que o ser humano E, faz. né? e é interessante que os carcereiros tinham um papel. Tanto no próprio livro do Drauzio Varela sobre os carcereiros, isso é muito evidente nessa época do convívio e da relação que, de alguma forma, as autoridades do Estado tinham no cotidiano dos presos, né? Ainda existia uma relação, uma tentativa de estabelecimento de regra e um convívio entre os presos e os carcereiros, né? Por exemplo, o Carandiru mesmo, me lembro quando eu vinha fazer um trabalho voluntário aqui na casa de detenção, os agentes penitenciários ficavam nos pátios, entre um pavilhão e o outro, tinha portões, né, que faziam uma certa divisão interna dos pavilhões, e havia sempre um agente penitenciário, pelo menos, nesses portões, para fazer a regulação de quem podia passar, de quem não podia, etc. Então, os presos ficavam soltos o dia todo e os agentes penitenciários também estavam ali dentro, nos pátios, dentro dos prédios, abrindo celas, fechando celas. Havia uma convivência, eles estavam nos mesmos espaços. Hoje, isso não existe mais, né? Então, um novo hoje não existe modelo um do novo sistema modelo. penitenciário. Tem um filme... Hoje os agentes não ficam junto com os presos A gente está mais. passando aqui numa galeria que mostra exatamente a mudança das Eu lembro visões penitenciárias de Eu lembro, São Paulo. a primeira coisa que me impressionou muito quando eu vinha fazer esse trabalho na casa de detenção era esse campo de futebol. Eu chegava, eu passava rente aqui à parede, né? Para ir no pavilhão 8, e eram só no pavilhão 8 na época, que era o ano de 2000 até 2001, só no pavilhão 8 tinham 2.000 presos. Né? E eu passava meio que ninguém... 2.000 no pavilhão 8. Só no pavilhão 8. Que era dos presos mais experientes, não é? Isso, eram os presos reincidentes. E o pavilhão 9, que era dos primários, embora essa divisão nunca, né, tenha Você falou, sido tá aqui a placa do pavilhão 9. famigerado pavilhão 9, né? Que ele tinha uma visão equivocada, né? O pavilhão 9 foi conhecido como um pavilhão dos mais perigosos, porque foi o palco do massacre. Mas, na verdade, ele era o pavilhão dos primários. Então, é justamente ao contrário, os presos primários. E até por isso que ele era mais... ele tinha mais conflitos, porque eram os presos que ainda não estavam prisionizados, digamos assim, ainda não tinha muito o hábito ali, né, da vida na prisão. O código mesmo. E foi a tentativa de estabelecer um código muito rígido que vocês acham que foi o pontapé inicial do PCC como o movimento de presos? Assim? Eu acho que você vê que esse código já existia, né, para conviver essas pessoas. Você vê aqueles shows da Rita Cadillac que existiam. Você já tem uma cultura carcerária muito forte. O PCC surge como
como um discurso de união dos presos depois do massacre. O nosso inimigo é o sistema, vamos se fortalecer, eles vão nos exterminar, mataram 111 e elegeram um deputado que fez o massacre, então a gente tem que se organizar, que acabou servindo como uma agência de controle dessa regra que já existia e não era aplicada, que tinha muito conflito. Então ele surge como alguém que fala, a gente vai estabelecer a ordem de regras que já existem no crime. A gente já sabe o que é certo e errado, a gente não vai impor uma coisa de cima para baixo. Essa regra já existe, a gente vai institucionalizar. É uma espécie de, digamos que esse proceder já existia, né? Mas ele era muito pulverizado, apropriado de maneira diferencial por diversos indivíduos, quadrilhas diversas. E claro que a relação de força acabava sendo preponderante, né? Quem era o mais forte. O PCC ele meio que centraliza a aplicação dessas regras, né? Das punições, do que é o certo, do que é o errado. Então ele assume aquilo que já existia, mas ele centraliza aquilo, né? Então fica uma instância única e centralizada de emissão digamos, das ideias do que é o justo, o certo. Há uma padronização a partir da criação do PCC e da sua expansão no sistema. Quase um Leviatã do crime, assim, você tem uma lei da selva antes, com vários grupinhos em disputa entre si, e você tem um Estado nessa cena criminal, um Estado do crime, do mundo ilegal. Né? Eu comecei falando isso na introdução, que o PCC, de alguma maneira, ele é a expressão de um processo politizante da cena do crime. Você acha que é certo falar isso? Você acha que faz um sentido eles se enxergarem como... Eu acho que sim. Eu acho que ele começa com um discurso. Eu acho que essa é um ponto importante, né? Porque as pessoas obedecem o PCC, ou porque as pessoas passaram a seguir o PCC. E eles têm um discurso muito fundado no que acontecia, no problema que eles viviam, no problema que a massa carcerária vivia, no problema que os jovens das periferias viviam. A gente está sendo exterminado pela polícia, a gente não tem direito aqui, nos exterminaram, mataram 111, não aconteceu nada. Vamos nos unir, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema. Então, você consegue criar um discurso antissistema e agregar a gente em torno desses discursos, criando os nossos jihadistas, os nossos homens bons. Eu prefiro morrer antes dos 25 anos do que baixar a cabeça para esse sistema. Morrer ou perder a liberdade, a gente não abaixa a cabeça, a gente vai para cima. Então, trabalhando com essa subjetividade masculina, guerreira, tudo mais, que já se fala também há muito tempo, a própria Alba Zaluar fala do problema do Rio a respeito disso e tal. Então, eles trabalham com essas subjetividades, eles sentem isso, eles estão sentindo isso e estão articulando um discurso baseado no que eles vivem. É uma solução que vem de dentro, não é uma solução que foi ensinada, eles perceberam as coisas. Vamos entrar aqui, só para a gente ter uma ideia, a gente está dentro de uma solitária, é a réplica de uma das solitárias do Castigo, que em Avaré, você acha que é um projeto de Avaré? Só encosta, né? Só. E abre a janelinha. Cadê a janelinha aqui? É mais ou menos essa a realidade de muita gente, né? É muito impressionante entrar aqui. Vocês já tinham vindo nesse museu? Não. Vocês tinham já entrado numa solitária? Não. Que é o castigo, né? Que era uma ideia de que isso poderia recuperar uma pessoa, né? Ou punir, né? Punir ou produzir algum tipo de resposta, né? Só que é interessante que as pessoas acham que vão sujeitar os outros a partir desse tipo de violência, que as pessoas vão obedecer à violência, e talvez esse é o grande apelo desse discurso populista. As pessoas imaginam que a violência produz obediência porque produz medo. As pessoas se sentem impotentes e obedecem por causa disso. Só que a gente percebeu o contrário. Com tanta violência e com esse tipo de medida e punição excessiva, começaram a se organizar e falar, a gente é o inimigo, vocês querem tratar, então vamos responder de forma violenta. E produzir o mais violento, produzir um discurso de violência, antissistema, seduziu a molecada para se juntar nessa aventura antissistema, vamos dizer assim. Vocês querem dar uma saída aqui? Lembrar que hoje ainda existe, embora não desse jeito, mas hoje o regime disciplinar diferenciado, embora totalmente diferente, tem mais high-tech, é tudo branquinho, mas o isolamento ele é
É igual, né? Então, ele não existe mais dessa forma, mas ainda existe enquanto prática punitiva, né? Bastante. Queria falar um pouco sobre isso com vocês daqui a pouco, quando eu discutir um pouco a cronologia do problema e quando aparece o regime diferenciado, né? Porque, assim, a gente falou um pouco da fundação do PCC como esse movimento social quase, de reação, mas quando que ele se tornou de fato, como que ele se tornou de fato essa força geopolítica quase, que o Estado encara ele hoje quase como uma outra espécie de rival, na verdade, né? Que não é exatamente um crime como a gente entendia antes. Eu acho que 2006 é um marco importante, né? Porque em 2006 o PCC, a gente pode trabalhar com marcos temporais que nos ajudam a organizar as informações, né? E a compreender o problema. Acho que 2006 é um momento importante porque naquele momento o PCC deixou claro, explicitou, né, para a sociedade no geral o poder dele, né? Aqui em São Paulo. Então ele foram rebeliões em 74 unidades prisionais e fora das prisões também ele demonstrou que já estava presente, né, na periferia das grandes, médias e pequenas cidades do estado como um todo aqui em São Paulo. Então eu acho que foi um momento importante de demarcação, importante de uma hegemonia no Estado e que o colocou numa condição também para ir buscar para ir buscar espaço em outros estados, para se expandir Brasil afora. Mas quando ele fez isso em 2006, ele já era uma força muito grande, foi a hora que ele se fez Isso, se explicitou, presente, né? Mas de 93 até 2006, que é algo que nos interessa muito discutir, acho que vocês fazem isso de maneira muito hábil no seu livro, que é o papel da política pública no fortalecimento do PCC. Porque de 93 para cá foi justamente a explosão de presos, né? Sim, tem a expansão no sistema e eles passando a dominar as prisões, mas eu acho que tem, junto com a questão de 2006, tem um aspecto interessante que muda o modelo de negócio do PCC, vamos dizer assim, né, Camila? Eles passam a trabalhar com tráfico de drogas, que eles não trabalhavam antes. Então eles trabalhavam basicamente com arrecadação de pagamento, de filiados, tudo mais. E eles passaram a financiar a máquina burocrática, mesmo o antes, movimento assim. do... Era quase que um movimento antes, quando tinha Era quase uma taxa... era mais um sindicato antes, era um né? sindicato, Uma espécie de um mesmo. sindicato. A partir do Marcola e a partir do momento que essa nova geração Anos 90, assume, não, 2003, eles assumem o tráfico de drogas como o principal financiador da burocracia da facção e começam a costurar essa rede de vendas e de parceiros que vai chegar nos tempos atuais, né? Então você tem essa definição do tráfico como negócio e como financiador principal também como um divisor de águas importante do tamanho que vai ficar, né? Mas a primeira coisa que teve que acontecer foi essa organização dentro do sistema penitenciário, para que isso fosse possível também, é isso? Eu penso que o PCC ele primeiro se organiza dentro do sistema. Vamos por aqui para a gente passar na frente daquele muro? Tá. Só para posicionar um pouco, a gente está no Parque da Juventude, onde era um sistema penitenciário grande e ainda é. Aqui é a penitenciária feminina de Santana, né? de Santana. Eu não sei se é da capital aqui ou se é feminina de Santana, mas tem as duas funcionando hoje. E desculpa, Camila, eu te interrompi. Não, então, é porque eu acho que o PCC ele primeiro se expande dentro do sistema e nesse momento que ele tem uma presença, digamos, basicamente apenas dentro do sistema prisional, ele tem esse caráter de um sindicato, de um coletivo de presos que é criado, que está denunciando a opressão, está se colocando como inimigo do Estado. Se enxergam como uma classe, né? Isso, e está chamando os presos a participarem a partir da sua condição de encarcerado e, portanto, de alguém que sofre na pele a violência do Estado, né? Acho que mais ou menos dá para marcar a partir do momento que há uma reformulação na estrutura do PCC, com a cúpula que era a fundadora do PCC, eles são decretados, são expulsos do PCC, há um conflito interno e a partir desse momento há uma ascensão. Então, por exemplo, Marcola é um dos nomes mais importantes, mas tem muitos outros. Há uma reformulação da estrutura organizacional do PCC.
que se organiza agora em células, né, e não mais num tipo piramidal como era nesse primeiro momento. Acho que isso dá força, né, em termos da sua... isso prepara a organização do PCC para se expandir para fora do sistema e para assumir uma dimensão mais, digamos, mercadológica, econômica, e já se preparando, digamos assim, para atuar como uma empresa também no tráfico de drogas. Além de movimento. Os presos mais antigos diziam muito assim, depois de 2003 o PCC deixou de lutar pelo direito dos presos e virou dinheiro. Isso é muito recorrente ouvir, né? Porque justamente o PCC, a partir desse momento, ele assume essa dimensão de uma empresa, né? Então, ele até 2003 não tinha isso. Você tinha o resgate, você tinha uma atuação para resgatar presos das prisões, você tinha assaltos a bancos para financiar essas ações de resgates, a caixinha, né, dos membros, mas você não tinha esse caráter mais empresarial, né? E tem um lado que é importante também, que eu acho que é um divisor de águas importante nessa cena, que muitas vezes as pessoas passa despercebido, mas acaba sendo fundamental, enfim, no livro a gente tenta destacar isso, que é a popularização dos telefones celulares de 98, 1999 e a privatização. Como uma tecnologia tem a possibilidade e a capacidade de transformar uma cena. Mudou o mundo inteiro. Mudou o mundo inteiro. Por que não ia mudar? E ainda mais as crime, prisões, né? que precisa se de sigilo. se transformam. A partir do momento que os celulares surgem e se popularizam, as prisões se transformam. E viram, você tem a possibilidade de conversar com o lado de fora e com as outras unidades. Então você passa a ter uma possibilidade de construir uma rede como nunca havia acontecido antes. Então a chegada dos celulares é um divisor de águas importante. Tanto que a primeira mega rebelião acontece em 2001, com vários celulares nas fotografias que são tiradas, porque você já tem a possibilidade de uma comunicação, de organizar vários presídios, a rede dos presídios e não simplesmente o seu pavilhão, a sua prisão. Então o tribalismo vira uma coisa mais Estado mesmo. Sim, né? Você consegue manter uma estrutura... Uma rede mais interconectada, né? Você começa a costurar essa rede, né? Isso é fundamental, né? Porque até então você tinha sempre os movimentos, seja de rebelião, de protesto, o que for, você não tinha comunicação entre as prisões, a possibilidade de fazer a comunicação. Você tinha o sistema, qualquer movimento de rebelião, de protesto, ele se reduzia a uma unidade prisional específica, né? Que você não tinha, então, a possibilidade dessa comunicação. E com os celulares você cria a possibilidade de conectar um presídio a outro, né? E, portanto, de atuação sistêmica, né? Então, portanto, de atuação de rebeliões, etc., adquire aí sim um sentido mais político, porque ela pode abranger o sistema uma coletividade como um todo. mais ampla mesmo, né? Uma coisa que no livro é muito bem feito e muito angustiante, acho que é um mérito que o livro tem, é do quanto que qualquer coisa que o Estado tente acaba aqui fazendo o PCC um pouco mais forte. Seja quando para de se reprimir muito, ele expande, quando se reprime mais, ele expande também, ele se fortalece com quase toda a ação que o Estado tenta. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel da política institucional no fortalecimento ou na evolução do PCC nesses primeiros anos. Eu acho que essa é uma tônica do livro, e o nome do livro é por causa disso, né? A guerra, né? A guerra entre o Estado e o... A guerra produz isso. A política de guerra ao crime produziu isso. E o que a gente vem observando ao crime da forma... A política de segurança pública nesses últimos 30 anos produziu isso. Então, quando as cidades começam a crescer e as pessoas começam a ter medo do crime, nos anos 70, aqui em São Paulo principalmente, você começa a investir no patrulhamento ostensivo nos bairros pobres, as periferias crescendo e a periferia causando medo na cidade. E basicamente o policiamento se estrutura nesses flagrantes cotidianos da polícia militar nos bairros pobres. A polícia, isso é da estrutura da própria polícia, não é? Foi formada assim essa tentativa de controlar o crime. O sistema de justiça criminal como um todo, né? Não só a polícia, mas a polícia é parte de um sistema, porque o judiciário também, o Ministério Público, tudo
Mas encaixado ainda num tem sistema. muita violência policial nos anos 70, surgimento da rota. Anos 90 a polícia se moderniza, né, com uma série de avanços na forma de gerir esse policiamento. O aprisionamento começa a crescer de uma forma muito acelerada, porque consegue se prender muito mais em flagrante. Os criminosos pequenos... O flagrante é basicamente o que fez a explosão do sistema Foi penitenciário. basicamente as prisões em flagrante. Você nunca investiu numa compreensão dessa indústria criminal, como é que ela funciona. Quem são os cabeças, de onde vem o dinheiro, onde se deposita a grana, que é um trabalho de investigação e de inteligência de polícia civil, mas essa forma como as polícias são organizadas aqui em São Paulo e a própria capacidade da polícia militar de se gerir, a dificuldade que a polícia civil tem, fortaleceu muito essa política de guerra cotidiana nas quebradas, enchendo a prisão de molecada. E que é o mais simples também. Que é o mais simples, Apesar de ser mais violento, é o mais simples, né? e que fortaleceu as gangues prisionais e que fortaleceu o discurso antissistema do PCC. Fortaleceu porque muito mais gente foi enviada Foi para a lotando cadeia. as prisões. Você imagina uma cela de 12 pessoas com 60 pessoas dentro. Num CDP, 50 pessoas dentro numa cela de 12 pessoas. Essa cela você tem que, além de conviver com 50 pessoas, você coloca todas as suas coisas que você tem, guarda dentro dessa cela e tem um só banheiro para os 50. Como você administra isso? Quem consegue administrar se fortalece, são as lideranças prisionais que começam a organizar esse caos. Então você acaba dando o que eles precisam para se fortalecer e virarem o que são. Você acaba permitindo pelas brechas que eles se fortaleçam. É o alistamento automático de... O encarceramento, acho que o aumento do encarceramento ele é fundamental para criar esse mecanismo, né, de aglutinação de pessoas com interesses em comum, né, com interesse em comum, especialmente na condição de encarcerado, e ao mesmo tempo as outras atuações, as outras políticas implementadas pelo Estado, então a atuação violenta da polícia. A gente, por volta de 2002, 2003, teve um grupo que agia ilegalmente, né, que envolvia o secretário de segurança, envolvia a administração prisional, que era um grupo chamado de GRADE, Grupo de Repressão a Delitos de Intolerância, que chegou a tirar presos do sistema prisional para infiltrar em quadrilhas e depois chegava a polícia e executava todo mundo. Era uma como foi o lógica caso de crime também, da né? Castelinho. Então a Operação Castelinho é um exemplo total, disso. Né? É uma guerra. É a Não ideia só do vale tudo. guerra, né? Mas uma lógica de facção Criminal mesmo, também, né? Uma né? lógica criminal, Sim, né? sim. Uma ética mais parecida com uma de facção do que... Ou seja, o Estado de agindo também eliminação, como de criminoso, né, para combater o PCC. E o Estado de São Paulo várias vezes atuou dessa maneira, ilegal, para tentar combater o PCC, e isso também foi alimentando. Esse papel do Estado é que é o mais angustiante, assim, né? Quando você lê. E algo que ficou muito forte quando eu li foi a rota, né? Como ela teve um papel junto com o Ministério Público. É um pouco disso que vocês estão falando, né? Isso mais para frente, né? Isso aparece em vários momentos, Mas né? o que eu ia puxar Vários um pouco mais momentos. para trás, na verdade bem antes do aparecimento do PCC, é quando vocês comentam um pouco sobre como a herança do tipo de policiamento que a ditadura militar impôs, o combate de comunistas, de ativistas, de revolucionários, melhor falando, né? Como que isso criou uma cultura que permaneceu polarizada muito mais tarde. Quer dizer, ainda existe uma ética de revolucionário, uma coisa que às vezes se entende como mesmo esquerda dentro do crime, e a polícia ainda faz um pouco esse papel. Acho que o inimigo da polícia, ele mudou, né? E não é mais o comunista dos anos 60, 70. A partir dos anos 80, principalmente, ele vira o inimigo da polícia, vira o criminoso, o bandido, né? Aquele que tem que ser exterminado. E é interessante que o PCC, embora eu considere o PCC de uma maneira geral em termos políticos e de valores, né? Uma moral extremamente conservadora. Extremamente, né? Mas só que no linguajar que eles utilizam para se comunicar, em muitos momentos eles falam que eles são revolucionários, né? Então é interessante como eles acabam se identificando de alguma maneira, não com o revolucionário de esquerda dos anos 70, 60, né? Com o maoísta, trotskista, sei lá, mas de alguma maneira como aquele que está confrontando o a sistema. estética do rebelde, assim, Isso, né? e eles se Do entendem guerreiro. como alguém
alguém que estão enfrentando o sistema, né? Então, desse ponto de vista, eu diria que eles se identificam como revolucionários, né? Por não aceitar viver uma vida para ganhar um salário de miséria, sendo humilhado, pegando transporte público péssimo que é oferecido, ou seja, reproduzindo aquilo que os seus pais foram, né? Então eu acho que nesse ponto a proposta deles é revolucionar nesse sentido. A gente não aceita esse destino que nos foi dado. Mas é interessante, né, que a nossa polícia... proposta é pegar em armas e buscar o que a gente acha que é nosso. A polícia, é certo, né? Isso tem essa língua muito presente a no nossa livro, parte, né? O que é certo, o que é correto. A gente vai falar com a polícia, eles falam, pô, mas o pessoal fala que a gente manteve um padrão da ditadura militar na época que surgiu o DOI-CODE, 1969, 1970, mas a maioria das pessoas que surgiram e que são coronéis hoje da polícia surgiram durante a democracia e tem muita aula de direitos humanos, então isso é um absurdo, como é que as pessoas não entendem que mudou a polícia? Mas o que é importante nessa cena é justamente esse modelo de policiamento em guerra. Contra inimigos. É inimigo. Caça ao inimigo. A lógica é essa. A gente está livrando e limpando a sociedade dos bandidos que são os nossos inimigos, os bodes expiatórios que antes eram os comunistas e agora são novos bodes expiatórios que precisam ser exterminados, confinados, sem direitos e jogados num buraco, numa caixa preta e resolver o problema da sociedade dessa forma. Então essa lógica de guerra da polícia militar permanece em vez da investigação, da compreensão, da inteligência. A gente está indo para Laços, é isso? A gente já está chegando aqui próximo de onde era de fato a casa de detenção, onde tinham os famosos presídio do Carandiru. Uma coisa que no livro é muito presente e é a diferença, ou a guerra, na verdade, que não é aí entre o Estado e o crime, mas entre o crime em si, que foi o mote desse livro ser feito, foi a rebelião que houve gigantesca nos presídios no começo do ano, né? E como que isso conectou com um novo estágio no crime nacional. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa guerra, como ela tá acontecendo, e o que se há, mas qual a diferença principal entre o PCC e o que a gente entende mais classicamente como uma facção criminosa? Qual a diferença básica do PCC para o Comando Vermelho, o Amigo dos Amigos e o que a gente classicamente entendia como crime no Brasil? O PCC eu acho que ele, pelo seu crescimento, pela estrutura que ele adquiriu, enfim, né, pela forma como ele se organiza, pelo estágio, digamos, evolutivo que ele tem hoje, acho que ele ultrapassa hoje, né? Assim, ele ultrapassa, ele é mais do que uma facção, né? Diferente de todos os outros grupos que existem no Brasil, todos os outros estão ainda no estágio de facção. São grupos muito menores, com estruturas muito mais simples, em termos da sua organização. E personalistas também, personalistas, né? Sempre tem um líder muito claro, né? E você não tem muito, digamos, a ética, e tudo que o PCC coloca como a ética, a disciplina, é muito mais frágil, né? Muito menos aceita, é muito menos disseminada, é muito menos homogênea entre eles próprios, né? Eu acho que é interessante notar que a segunda metade da década de 2000, a gente foi um momento de prosperidade econômica, né? De muitos ganhos até sociais. Só que ao mesmo tempo as prisões continuaram a estar superlotadas, o encarceramento continuou a ser cada vez mais intenso, e isso gerou um processo de faccionalização do Brasil como um todo. Então, esses grupos... meio que impôs isso de alguma forma? Não, eu acho que não foi. Acho que tem um movimento de expansão do PCC, mas tem a criação de grupos locais também, Brasil afora. Impôs, eu quero dizer, tipo, em reação. O PCC acho que ele chega em alguns estados, não em todos. Em alguns estados há assim, uma reação ao PCC. É o caso da Família do Norte, no Amazonas, por exemplo. Em outros, há grupos locais que muitas vezes se aliam ao PCC, se inspirando no PCC. Mas eu acho que o fenômeno que provoca esse processo, né, de surgimento desses grupos é, mais uma vez, o aumento do encarceramento nos estados e as condições precárias das prisões, que exige, portanto,
dentro da população carcerária, a criação de um grupo para sobrevivência interna, né? Uma auto-organização Isso, que e se isso, impõe. claro, em interação com o processo de expansão do próprio PCC e CV. Isso tudo esses processos vão se retroalimentando e gerou configurações específicas, né, em cada estado. Mas eu acho que tem um lado interessante que ajuda a compreender a diferença de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro, quando surgem as facções, o Comando Vermelho, no começo dos anos 80, o cartel de Medellín está começando a vender a droga para a América Latina. O Rio de Janeiro começa a virar um corredor, o Brasil começa a virar um corredor de exportação. O Comando Vermelho já opta pelo negócio da droga logo no começo dos anos 80 e passa a funcionar como uma espécie de empresa muito hierarquizada e vertical. Você chegava a ter 400 pessoas, o gerente da maconha, o gerente do não sei o quê, mas numa estrutura empresarial. E que quando racha, uma outra empresa surge e surgem facções diferentes. E começam a disputar o mercado, principalmente uma competição entre grupos entre si. O PCC, eu acho interessante que São Paulo vive um processo completamente diferente nos anos 80 e 90, que você tem vários pequenos grupos se matando num conflito constante, São Paulo muito violento e tal. O PCC surge como aquele que falou, ó, ladrão para de matar ladrão, irmão para de matar irmão. A gente está junto. Vamos, tá junto nessa. Então, como ele surge num contexto de caótico e desorganizado, ele tem a possibilidade de um discurso que poderia, de alguma forma, propor uma união dessa cena que está se autodestruindo. E de ser de árbitro mesmo. De árbitro. De moral Então, mesmo, eu né? acho que você tem essa diferença histórica, do contexto histórico de surgimento, que é importante para entender por que são tão diferentes as facções também. Em 2006, né, a gente falou lá que foi quando o PCC fez aqueles ataques muito famosos em São Paulo, mas teve uma outra coisa que aconteceu naquele ano, que acho que o livro não aborda de maneira frontal, mas está implícito lá, que foi a mudança de lei de drogas no Brasil também, de 2006. Foi um motor muito grande de explosão no encarceramento, isso não foi? Sim, sim. Teve um crescimento mesmo de encarceramento no Brasil, de uma forma geral, né? São mais de 700 mil pessoas. Sim, hoje são 760 mil pessoas. E na verdade se esperava que era uma lei que de alguma forma deixasse de punir o consumidor, né? O usuário, e passasse a prender quem estivesse vendendo, só que não se definiu a quantidade de droga que se levaria à prisão e se deixou isso na interpretação do Ministério Público e de um judiciário muito conservador e que prende pobre e preto. Então, se você tem... A cultura policial não mudou e a lei só autoriza que o tráfico seja encarcerado. O tráfico vai depender da interpretação do juiz e do Ministério Público. Então, se você é pego com 2 gramas de maconha e é negro e está numa favela, muito provavelmente você vai ser preso. Se você é preso com 500 gramas de maconha nos jardins para dividir com seus amigos, muito provavelmente você pode ser considerado um usuário. Então você teve essa discricionariedade que não se esperava que tivesse, mas isso deu mais margem ainda para você prender por qualquer coisa. Então você teve um processo de aprisionamento que continuou muito forte, porque você tem um Ministério Público e um judiciário muito conservador que acredita que vai resolver o problema encarcerando as pessoas. Eles acham que essa é a forma de eles se sentirem importantes, inclusive. Não imagina né? outro modelo, né? Não imagina outra forma. Tanto que cresceu a partir de 2006 o número de prisões por tráfico e principalmente o número de mulheres presas. O número de mulheres presas cresceu drasticamente. Mulheres presas a partir de 2006. 2006, porque 70% das mulheres respondem por tráfico de drogas, né? Quantos por cento? Cerca de quase 70%. Nossa, é tráfico. Então, e foi a partir de 2006, quer dizer, as mulheres são a ponta mais frágil dessas redes, né? Isso é uma coisa que no livro não aparece muito, eu fiquei me intrigando. É muito masculino o universo retratado. Acho que Quando isso. as mulheres aparecem, elas são sempre as vítimas de assassinato. Assim. Porque acho que as mulheres, justamente, porque toda essa ideia da guerra, enfim, que mobiliza as polícias, que mobilizam as facções, ela tem traços muito fortes de uma masculinidade exacerbada, né? Acho que as mulheres, de fato, elas estão permeando né? Elas permeiam as histórias, mas elas não são protagonistas nessa violência que se desencadeia nessas disputas todas, né? Mas isso é uma questão que apareceu muito forte quando a gente estava acabando de escrever o livro,
que aconteceu a intervenção e a Marielle foi assassinada junto com o Anderson, né? A gente estava acabando de escrever o livro e isso é uma coisa, inclusive, eu tenho amigos, eu já falei muito sobre isso, como as guerras, inclusive as guerras em outros países, os correspondentes de guerra, isso fascina o jornalismo e você escreve sobre os heróis de guerra, sobre os homens que estão na guerra e tudo mais, e muitas vezes as verdadeiras heroínas dessa história são as mulheres que ficam nos seus países, nas suas casas, tocando o dia a dia dificílimo, né? Tocando suas casas, levando o filho na escola, tocando o cotidiano e mantendo o país de pé, a cidade de pé, né? E elas que são as mais importantes socialmente para manter a sociedade respirando e de pé, muitas vezes elas não são abordadas, não são tratadas, não tem um discurso, inclusive, para falar a respeito da própria vida e da própria barra que está segurando, né? E quando a Marielle morreu, eu acho que isso foi muito forte, assim, eu acho que isso está de alguma forma mudando, esse discurso das mulheres está aparecendo com bastante força. A Marielle de alguma forma representava isso e em algum momento no final do livro a gente tenta dar algum respiro e alguma esperança a partir da visão da mulher sobre o mundo, né? Da visão da mulher sobre a sociedade, da visão da mulher sobre esse problema social, que são as verdadeiras protagonistas que mantiveram a cidade de pé, que mantêm invisíveis do processo e que a gente não fala a respeito, mas que são as grandes... E que rejeitam, né, todo esse discurso da guerra. A gente até tem visto no debate eleitoral agora, a maior resistência ao discurso do armamento, da arma, da guerra, são as mulheres. É um voto feminino, basicamente. Então assim, acho O que talvez feminino, o olhar, a invisibilidade das mulheres no livro também tenha esse lado de porque são elas que rejeitam toda essa política de guerra que a gente narra no livro, né? São elas que não são, enfim, não vivenciam esse dia a dia de pegarem armas em fuzis ou muito ocasionalmente, né, que vão à luta com um fuzil na mão. As mulheres não se inserem muito menos nessas dinâmicas. Mas que né? estão nos presídios, que Mas que fazem fila sim. no fim de semana, que o filho vai tomar um flagrante da polícia, ela está tentando salvar a vida do filho, que o filho morre, ela começa um movimento, como no caso das Mães de Maio, uma série de outros movimentos que surgiram no Brasil, né? E que estão lá lutando. Essas não desistem da luta, elas não preferem morrer aos 25, não, elas estão lá arcando com a cruz. Estão carregando a cruz e alimentam segurando. esse sistema que a gente estava discutindo, o encarceramento em massa, em muita medida ele é alimentado por mulheres que levam o sabonete, a pasta de dente, a roupa, o alimento, todo final de semana na visita ou pelo jumbo, né, que elas enviam por correio, Sedex ou entrega. Então, além do Estado encarcerar, gastar milhões, né, com essa política de encarceramento, na verdade, as mulheres, as famílias em grande medida, especialmente, né, na figura das mulheres, acabam sendo alimentando esse sistema, que o Estado não tem condições, ele prende, mas ele não tem condições de manter esse encarceramento com o básico que o preso precisa para sobreviver. Então as mulheres elas acabam também, elas são protagonistas ainda, mantendo, né, essa rede inteira funcionando. As pessoas precisam continuar vivendo, né? E continuam vivendo porque tem as mulheres tocando a vida e sobrevivendo, né? Cuidando dos filhos, né? Uma coisa, tentando puxar um pouco, que tem muito assunto e a gente já está quase numa hora já, né? Tá indo muito mais rápido do que eu gostaria essa conversa. Muita coisa que eu tomei nota para falar e o livro provoca muita coisa, mas eu não queria esquecer de puxar o livro um pouco para o momento que a gente vive hoje. Vocês disseram, antes da gente começar a gravar, que vocês fizeram o possível para o livro sair antes dessas eleições, né? E essas eleições elas estão sendo muito pautadas, tem um centro gravitacional muito forte, que é o da segurança pública, violência, e o primeiro colocado dos candidatos que serão candidatos de fato, né, tirando o ex-presidente Lula, é um candidato que só fala basicamente nisso, é um discurso que reforça exatamente essa lógica que você expõe aqui. Algo que a gente falou muito é o papel do Estado nisso, como uma política equivocada, uma insistência no modelo de guerra, só que a gente pouco fala de como as pessoas no Brasil respaldam isso. Como tem uma cultura civil no Brasil que encara também
o crime, ele aceita que o crime seja tratado dessa forma. Eu queria que vocês, não tenho nenhuma dúvida específica, mas queria que vocês comentassem um pouco do que vocês sentem nesses últimos anos, ao mesmo tempo que o crime se politizou, as pessoas também politizaram essa conversa num outro nível. Não me parece um cenário muito otimista. Eu acho que as pessoas sentem medo, eu acho que as pessoas sentem medo e a sensação de insegurança produz medo, produz sensação de vulnerabilidade. E quando você está com medo, você agarra em qualquer coisa. E é justamente diante dessa irracionalidade, dessa emotividade, que as pessoas que falam sobre o senso comum e apelam para o medo das pessoas crescem. Então, você, diante dessa situação de vulnerabilidade das grandes cidades hoje, e não só por causa do crime, mas também pela questão do emprego, pela questão da urbana de uma forma geral, você tem margem para um discurso salvacionista e enganoso, como a gente tem visto surgir. Agora, eu acho que, na verdade, também 20 e poucos % você conseguir num discurso apelativo como esse, 20 e poucos %, eu acho que não vai muito além disso, não. Eu acho que eu acho que as pessoas também são espertas, elas não são... óbvio que a gente está em contato com rede social, vê cada coisa, mas... Mas o discurso prioritário, mesmo que não seja em torno do Bolsonaro em si, mas ainda o modelo cultural brasileiro, ele é punitivista no modelo muito clássico. Ele quer ver gente mais presa, né? As pessoas querem reduzir a maioridade penal. E existe uma comemoração nos índices, né? Eu vejo o Alckmin, por exemplo, ontem foi no Jornal Nacional e falando muito orgulhoso do número de presos, que a cana em São Paulo é dura, que ele encarcerou e que ele vai fazer isso no Brasil inteiro. Vocês veem alguma brecha nisso? Vocês veem alguma coisa ao contrário disso emergindo? Eu penso que a gente tenta mostrar no livro que isso tudo, todo esse discurso, essas escolhas políticas levaram justamente ao cenário que a gente está hoje, né? Então, assim, a gente tenta, acho que, mostrar isso, que foi a violência, não foi leniência na lei, né? Não foi prisões... Foi corpo mole, né? Não foi prisões gozolândia, foi justamente o contrário, foi essa insistência na punição, na repressão, sempre deixar para depois o investimento no básico, na infraestrutura, na educação, sempre, mas isso é longo prazo, a gente tem que resolver agora. Então essa política nos levou, nos trouxe até isso aqui, né? Então não é necessário muito esforço para pensar que se continuarmos a fazer as mesmas coisas, a tendência é piorar. Eu acho que é difícil ver uma luz no fim do túnel nesse momento agora, mas acho que a gente vê algumas possibilidades. Eu acho que a gente vê com mais frequência pessoas, inclusive pessoas que não são de esquerda, mas que têm um protagonismo político, falando na descriminalização de drogas, né? Você vê, assim, inclusive policiais, promotores, juízes, ainda não são a maioria, mas eu acho que já tem talvez um reconhecimento da inevitabilidade de nós termos uma política de drogas que seja baseada não na repressão e na criminalização, mas na regulação das drogas, né? Então eu acho que esse cenário, eu acho que a gente, pelo menos a minha expectativa é que o livro ajudasse a colocar isso em evidência, para mostrar que o que a gente fez até esse momento, a prisão, ela produziu isso que nós temos. Acho que ninguém está feliz, né? Ninguém hoje se sente seguro ou acha que deu tudo certo, satisfeito. Então, se a gente não está satisfeito, tem que buscar outros caminhos, não ficar insistindo na reprodução do mesmo, né? Tem uma coisa... Eu acho que tem uma coisa que a gente está vendo agora, vai colocar o grande dilema nosso, com esse mercado criminal muito rico e muito próspero, com lucro muito alto, que atrai uma molecada. E essas gangues, esses grupos, eles estão conseguindo seduzir essa molecada. Então o nosso grande desafio é como é que a gente compete com eles e fala, olha, vem para o nosso lado, não siga por esse caminho que é uma sedução
enganosa, você vai quebrar a cara. Então a gente, de alguma forma, está disputando isso, está disputando destino, subjetividades. Jovem saindo de casa, virando adulto, o que eu vou ser, para onde eu vou, como é que eu vou ser quando crescer, o que eu vou ser... Onde estão meus aliados? Onde estão meus aliados, onde é que eu vou correr, com quem que eu vou correr, não sei o quê. Então a gente está disputando essas subjetividades. E a guerra, ela produz raiva e ódio e vontade de estar com esses caras, e esse sonho só seduz porque a gente está em guerra com eles e eles se vestem a carapuça do inimigo para bater de frente com o Estado. Qual é o papel do Estado? É abrir portas, é construir sonhos. Você tem que chegar no Estado, o Estado precisa abrir portas para essa molecada. Fazer acreditar que faz sentido você compartilhar uma sociedade solidária e com os valores que a gente acredita também, independente de quanto você ganhe. Então, é difícil, mas na verdade a disputa é essa. E sendo essa a disputa, o Estado tem que abrir portas, não entrar em guerra. Então, isso de alguma forma também é muito claro, as pessoas percebem de alguma forma isso, a gente precisa disputar a opinião pública. Eu acho que o desafio é de disputa de opinião pública, de disputa de formadores de opinião, de disputa de políticos, e não pode passar por outro caminho senão as instituições democráticas, né? A gente tem que convencer e emplacar essas ideias no Estado, né? Nos governantes, em quem faz as políticas públicas. Né? Que a sensação que eu tenho, e lendo o livro, eu repito, insisto, dá muita angústia do trabalho muito bem feito, que é os bastidores de um crime, na verdade, que não é exatamente só o descumprimento de uma lei ou da violência exercida ali na ponta mesmo, mas que ele é uma consequência muito natural da sociedade que a gente tem. Então ele se torna quase que um fenômeno emergente inevitável. E esse grau de inevitabilidade que parece uma reforma muito mais subjetiva, claro, psíquica, uma reforma muito mais na que se retroalimenta, né? Parece que já se enraizou, do que uma reforma institucional, sim, do que um plano que alguém seja capaz de executar. Algo de longo prazo, de uma geração, né? Porque isso que tem aqui no livro que é muito interessante, e vocês reproduzem muitos WhatsApps deles, muito texto, muito bilhete, muito áudio, que é uma cultura que emerge com um código de moral, um código ético, um léxico, uma linguagem, que ao mesmo tempo é muito fruto de uma educação de baixa qualidade, mas de um alto didatismo muito intenso. Isso. Tem uma coisa muito inteligente ali e muito pouco educada. Mas, né? Bruno, sabe qual é a nossa vantagem? É que a gente, ao contrário, por exemplo, desses países que enfrentam oposições ou visões de mundo enraizadas em séculos de história e cultura, por exemplo, os jihadistas, essas causas são frágeis, é por nada que se faz isso, é por raiva. E uma cultura que emergiu também muito rápido. Muito né? rápido e que não tem uma proposta de mundo alternativo. É quase um processo suicida mesmo. Está na margem de... Eu prefiro morrer. Na linguagem está isso, né? Faz parte, né? Então, assim, a gente não está lidando com pessoas que acreditam nisso porque tem uma crença milenar, estruturada na história, que Israel e Palestina, por exemplo. Não, é uma coisa de hoje, geração, né? de uma geração. Então não é tão difícil lidar com isso, é política, é questão de conversar, é escola, é professor falar com essa molecada, é cara que saiu do sistema e falar, é uma furada isso daí, eu também achava a mesma coisa que você, mas eu entrei numa roubada, caí fora dessa. É conversa, passa pela conversa, passa pela educação. Conversa e também dá uma opção, né? Porque os jovens hoje, esses jovens que estão crescendo na periferia, nas favelas, que têm seus pais encarcerados, as mães encarceradas, a eles não é dada outra opção. Eles já vão muitas vezes muito cedo para abrigos, né? Depois para Fundação Casa, prisão. Então acaba entrando numa reprodução, né, geracional. E a gente não encontra também opções para esses jovens. Não adianta falar para ele, você se contenta aí, vai estudar, sendo que a escola é uma porcaria. Ele sabe que ele estudar não vai dar garantia nenhuma para ele, ao contrário, ele vai continuar ganhando um salário. Quando e apanha tiver do Estado salário, sempre mesmo, e né? vai apanhar da polícia. Né? Então não é só, eu acho que a conversa tem que ser, mas ela tem que ter tem que dar oportunidade para esses jovens, eles perceberem
que eles têm, que há algo para eles ali também, não só porrada, né? Porque se for para ter porrada é melhor pegar em armas e vamos ver então, é melhor vivenciar esse aqui agora. Então eu acho que esse processo ele tem que ser muito mais fundo, tem que ter uma mudança estrutural profunda que possibilite apresentar a esses jovens uma possibilidade de uma vida de dignidade, não só de ser humilhado como eles já estão vendo, né, seus vizinhos, seus pais, seus familiares serem. A gente está chegando aqui nos últimos 2 edifícios que sobraram da antiga casa de detenção. Não é o pavilhão 9, mas era um dos pavilhões. Você chegou aí na casa de detenção? Você foi também, Bruno? Eu não. Não? Eu vim, assim, eu fiz um trabalho voluntário aqui na casa de detenção nos anos 2000 e 2001. Eu fazia, na época eu era kardecista e nós, eu e um senhor, nós dávamos um curso para os presos dos pavilhões 8 e 9 principalmente, mas também às vezes íamos no 7, no 6, no 2, no 4 aqui, no 4 era o hospital, né? No pavilhão do hospital. Enfim, a gente também ia nesses espaços e fazia reunião com os presos, então eu frequentei assim, enfim, muitas vezes aqui na casa de detenção. Foi meu primeiro contato com o sistema prisional. E você falou, né, que era um trabalho espiritual que você começou a fazer? Era um curso, o kardecismo tem chamava Curso de Aprendizes do Evangelho, que é um curso que tem, né, os kardecistas fazem como introdução assim, à religião, né? E a gente dava esse curso para os presos, para um grupo de... variava um pouco, mas era 30 a 40 presos, era um curso semanal, né? A gente vinha toda semana. Isso é uma coisa que está colocada no livro, mas queria que vocês falassem rapidamente um pouco sobre isso, do papel das igrejas, né? Porque não digo nem do papel da igreja no regime em si, dentro da prisão, mas tem uma parte do PCC que eu vejo quando eles falam o código e tal, que tem algo de religião estritamente no tipo de aliança que você faz quando o seu indivíduo some, você está em nome de um coletivo. O batismo, sente, né? O próprio batismo, né? É uma moralidade muito similar, muito semelhante uma expressão das muito igrejas brasileira, cristãs, porque assim, ele é muito cristão. Você se converte à facção, Você se né? converte, você se torna um irmão, você né? se torna um irmão, você assume uma moralidade que antes você não assumia da mesma forma, né? E a própria rede de conexão e de apoio, né? Você vê, e assim, eu acho que o aspecto mais interessante desse paralelo aí é que tanto o PCC como as igrejas evangélicas são soluções internas de pessoas que viviam na miséria, por exemplo, no caso dos evangélicos, e que construíram todo um discurso e toda uma forma de lidar nas grandes cidades com a miséria e se apoiar e criar uma rede de apoio como uma espécie de irmandade, que o Gabriel Feltran faz esse paralelo no caso do PCC, da maçonaria também, não deixa de ser uma espécie de maçonaria de pobre, a igreja, uma rede de apoio e de contatos, de compromissos, tudo mais, que isso também de alguma forma é muito parecido com o PCC, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, uma mistura de rupturas, então são quase 2 mundos totalmente separados, só que ao mesmo tempo uma congruência entre eles se encontram o tempo todo, eles tocam, eles se superpõem, né? Embora quando você vê de longe, assim, parece que são 2 mundos que não se conversam, mas eles estão o tempo todo ali, seja nas famílias, né? Você tem famílias que a mãe é evangélica, o filho é do PCC, o outro filho é evangélico, enfim, que convive com essa que é uma ética que até certo ponto ela também tem os seus pontos de contato e coisas em comum, né? Uma moral muito... se caracteriza por ser, no geral, uma moral muito conservadora, né? Tem um moralismo muito moralismo, forte, né? A questão, por exemplo, uma visão bastante machista, do papel, bastante tradicional do papel da mulher, né? Isso é bastante comum nas 2 ideologias, até em relação ao papel, a questão da família, o PCC fala muito o tempo todo em família, né? Você tem um respeito, por exemplo, eles reivindicam, né, que se respeite a senhora que é evangélica, que está vindo da igreja para não ser assaltada na quebrada onde ela mora, né? Então você tem uma convergência. Os evangélicos no final de semana, quando está chegando a sexta-feira, né, que
precede o dia de visita, eles fazem uma oração nos presídios do interior, eles fazem uma oração para que as visitas que corra tudo bem na viagem que elas vão fazer para visitar os seus parentes que estão presos. Então, tem uma relação ambígua, assim, de ruptura, mas ao mesmo tempo de muitos pontos de contato. Porque a cultura, na verdade, do PCC é uma cultura das periferias de São Paulo. Eles não nasceram no vácuo, eles nasceram na história da periferia de São Paulo. Então, não só os evangélicos, mas a própria comunidade eclesial, as comunidades eclesiais de base, caminhada, por exemplo, que era uma gíria das comunidades, que era um termo usado nas comunidades eclesiais de base, é um termo que passou a ser usado no crime. Sua caminhada, como é que é a sua caminhada, não sei o quê. Ou outros termos, a própria ideia de revolução, que faz parte da tradição de esquerda, dos movimentos sociais das periferias de São Paulo, sem falar no hip hop, né? O hip hop é muito forte, o discurso dessa masculinidade, dessa compreensão, olha, a gente está ferrado aqui, vamos se organizar, vamos nos unir, a gente é oprimido, como é que a gente se vê nesse mundo, como é que o mundo vê a gente. Esse discurso também dialoga muito com o hip hop, né? Tanto que os próprios Racionais são muito importantes, que são considerados um divisor de água na história da periferia de São Paulo, né? Quando a identidade urbana paulistana se forma, essa masculinidade surge com o hip hop, né? Com o hip hop do Racionais e tudo mais. Então, é tudo uma história que faz parte da história de São Paulo, que são adaptadas e que são reinventadas e são adaptadas para uma realidade das prisões, do crime e tudo mais. Mas nasce nessa cultura periférica, né? E a gente tem que encerrar. Tem mais uma coisa rapidamente, nem o final mais é ideal, mas eu preciso saber disso como um repórter mesmo. Como vocês acessaram tantas informações que tanta gente quer deixar isso debaixo dos panos? Tanto a lei do silêncio do crime, quanto o Estado é muito pouco acessível para esse tipo de informação, que no fundo é muito ruim para os atuais, né? Eu acho que o livro, embora ele tenha sido escrito em 1 ano, mais ou menos, mas ele acho que é o resultado de muitos anos, né, de um acúmulo. Então, tanto eu como o Bruno, mas eu tinha, por exemplo, material que coletei ao longo de muitos anos de pesquisa, muitos materiais mais antigos, claro, né, coisas mais novas em pesquisas mais recentes. Ele é muito atualizado, né? As questões que estão acontecendo hoje no Brasil, a gente fica sabendo aqui. Ele tem um histórico, mas ele também é uma reportagem atualíssima. Então acho que ele foi uma reunião de um acúmulo de coisas, né? Embora tenha coisas muito atuais, ele foi construído a partir de um acúmulo, né, de conhecimento, de material e de acesso, né? Então, eu, por exemplo, fiz entrevistas, conversei com presos em São Paulo, em 2009, depois conversei o ano passado, o ano retrasado, com presos no Mato Grosso do Sul, em várias unidades prisionais. Os materiais, né, os salves que estão no livro são de fontes variadas, alguns são bem antigos, do começo dos anos 2000, outros são recentes. Então foi um acúmulo que acho que possibilitou esse tempo todo, né, em contato com o tema, possibilitou fazer uma rede de contatos de pessoas que dialogam, pessoas que estão em posições diferentes, seja, né, os próprios, as pessoas encarceradas, seja os agentes, seja os profissionais de segurança, e que de alguma forma a gente estabelece uma relação de confiança e consegue, portanto, essas informações que nos permitiram construir essa narrativa. E chega uma hora que você tem 20 anos num assunto que está acontecendo. Aí acontece o que aconteceu nos presídios em 2017. Aí o desafio o que a gente vai contar disso tudo que a gente tem? Qual é o fio da meada e o que é importante para contar isso que a gente quer contar? Qual é o objetivo principal onde a gente quer chegar? E aí você constrói a narrativa e selecionando as coisas que vão te permitir contar a história, que é a história que vai explicar esse momento atual. Então aí você começa a contar uma história para chegar nesse quadro de rebelião nos presídios nacionais, dessa cena brasileira mesmo, que ainda estava pouco compreendida. Se falava muito da história do PCC, isso já era de alguma forma bem conhecido, mas aí você precisa construir uma história e explicar o que aconteceu agora. Então aí você
esse vasto material é selecionado para se chegar a essa... nesse livro daqui. Então, com isso, eu vou, infelizmente, faltou muita coisa para a gente conversar, tem 1000 assuntos, mas não vai faltar chance também da gente seguir falando desse tema no Fluxo. Queria recomendar demais, pessoal, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias. Eu acho um dos livros mais fundamentais para a gente entender não só o PCC e o crime, mas o Brasil mesmo. Muita coisa se expressa nessa história, especialmente ideal para o ano eleitoral e violentamente intenso que nós passamos no Brasil. Então é isso, gente. A Guerra, Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias, muito obrigado. Agradecer a Suzy, sempre na parceria infinita, câmera, produção. E aqui, Raul, estreando na nossa câmera, muito obrigado. E aqui com a ETEC agora, um picho muito adequado ali em cima, fim ao cárcere e à opressão. Encerramos mais um episódio de Córtex. É isso, pessoal. Segue o fluxo. Obrigado, turma. Outro dia eu vim aqui também com a minha filha, ela veio andar de... Eu tirei uma foto daquela pichação ali. Assim. Tá até escrito PCC, acho que eles tiraram, tava aqui do lado PCC. Eu até tirei a foto. Tem umas roupinhas ali penduradas, tem uns paninhos ali. Parece o... Quer dizer, é interessante pichar justamente ali, né? Eu tive que negociar um não assalto. eu vi. Ele ia roubar? Então isso a gente talvez tenha... Eu vi uma hora Ele ia que roubar? estava indo. Mas o que vocês Ele fizeram? roubou outra menina, eu negociei com... Eu vi você falando com alguém. Não, eu Negociou pedi com pra ele quem? vir, ele pôs a camisa, já tava, tinha Um cara de amarelo, assim? Dois meninos, eles já estavam roubando desde de manhã, por isso que eu Caramba. ainda não vi. Por isso que eu não fiquei que você ali, falou. eles iam roubar. Aí a gente